Queridos irmãos, hoje eu quero meditar com você sobre o tema 3 elementos fundamentais para a nossa fé. A nossa leitura hoje está do Salmo 103 a 105 e esta é mais uma leitura devocional. Nós iremos refletir no Salmo de número 104, verso 15. E o vinho que alegra o coração do homem, e o azeite que faz reluzir o seu rosto, e o pão que fortalece o coração do homem. Este Salmo de número 104 é um convite a louvar a Deus pela obra da sua criação. O salmista faz referência aqui a toda a obra criada e fala também sobre o cuidado de Deus, a provisão de Deus para com o seu povo. E neste verso de número 15, ele faz referência a 3 elementos que eram fundamentais para a subsistência do povo hebreu. Ele fala sobre o vinho, ele fala sobre o azeite e ele fala sobre o pão. É claro que o sentido aqui é o sentido literal, pois eram elementos bastante usados pelo povo judeu, pelo povo do Oriente Médio como um todo. Mas eu quero trazer aqui uma lição espiritual sobre esses 3 elementos, o vinho, o azeite e o pão. O vinho na Bíblia, ele fala de alegria, ele representa a alegria. Quando Jesus esteve nas bodas de Caná da Galileia, o primeiro milagre que ele realizou no seu ministério foi exatamente transformar a água em vinho. O vinho em uma festa, ele simboliza o prazer, a alegria dos convidados. E quando naquela festa o vinho acaba, Jesus então foi ali solicitado a fazer alguma coisa e ele então transforma a água em vinho. E automaticamente a alegria volta para os participantes daquela festa. Então o primeiro elemento que é fundamental para a nossa vida espiritual, para a nossa fé, é a alegria. A Bíblia nos fala sobre a alegria da salvação, a alegria de servir a Deus, a alegria de ter o nosso nome escrito no livro da vida. Jesus ele fala em João capítulo de número 15, que ele veio também para nos trazer alegria e que essa alegria seja completa. O segundo elemento apresentado aqui é o azeite. Ele fala que é o azeite que faz reluzir o rosto, ou que dá brilho ao rosto. Então o azeite também, naquele tempo, tinha muitas utilidades, e uma das utilidades era ungir, era trazer brilho ao rosto quando as pessoas se ungiam. E esse azeite, ele é símbolo do Espírito Santo sobre a nossa vida. E nós não podemos viver sem a presença do Espírito Santo. Interessante que Davi, quando ele fala lá no Salmo 51, ele pede ao Senhor para não tirar dele a alegria da salvação, ou para retornar, ou devolver a ele a alegria da salvação, e nem retirar o Espírito Santo. Ou seja, 2 coisas importantes, a alegria e a presença do Espírito Santo. E por último, ele fala sobre o pão que fortalece o coração. O pão, todos nós sabemos, ele é o alimento básico da mesa de todos nós. Mas espiritualmente falando, o pão representa a palavra de Deus, a palavra que nos fortalece, que nos sustenta, a palavra que nos edifica, a palavra que nos mostra o caminho da salvação, a palavra que cada dia mais nos revela o grande amor de Deus. Então, 3 elementos importantes para a nossa fé. O vinho, que representa a alegria, o azeite, que representa o Espírito Santo, e o pão, que representa a palavra de Deus. E isso o Senhor tem nos dado no nosso dia a dia, e nós precisamos aprender a usufruir de tudo isso e ter uma vida cristã abundante e frutífera. Que Deus em Cristo nos abençoe.